Não estou conseguindo fazer a transmissão, tá? Ah, pronto. Tá passando agora? Prontinho, pessoal. Estamos conseguindo. Conseguiu? Passou? Transmitiu? Tá transmitindo. Beleza. Ah, então, joia. Então, vamos iniciar. Pessoal, boa tarde. Então, nós estamos iniciando essa reunião de tirar dúvidas sobre os editais que estão agora abertos pelo CapSprint da UFBA. Eu sou Ronaldo Lopes Oliveira, sou o presidente do Comitê Gestor do CapSprint e pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da Universidade Federal da Bahia. Estão conosco mais outros membros do Comitê Gestor do CapSprint, a professora Dayana Bastos Costa, que é nossa coordenadora de ensino de pós-graduação também, a professora Antônia, que está aqui conosco, e também o professor Gilberto, que também é do Comitê Gestor, e quem mais estiver do Comitê Gestor, por favor, dá um sinal aí para a gente poder mencionar. A professora Liliane Lins também está conosco, e, se não me engano, está também o professor Neander. Também quero registrar a presença da professora Olívia Oliveira, nossa coordenadora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. A nossa conversa aqui é muito rápida, nós vamos tratar, vai ser uma reunião de tirar dúvida, nós já fizemos outras nesse modelo, né? A gente espera que vocês tenham aí lido os editais, são 4, né? O edital para professor visitante no exterior, nossos professores saindo para fazer seus estágios pós-doutorais. Nós temos a modalidade sênior, que é acima de 10 anos de doutorado, e a modalidade júnior para aqueles que obtiveram título de doutorado há menos de 10 anos. Temos o edital para pós-doutorando, né, com experiência no exterior, para atrair doutores que tenham tido experiência no exterior, que tem sem vínculo empregatício para uma bolsa de pós-doc aqui por até 1 ano, e também o edital de doutorado sanduíche, que a gente sabe que é onde a gente vai ter o maior público, né, aqui nos procurando. Nós temos, eu gosto sempre de repetir, nesse edital, nós disponibilizamos também, concomitantemente à abertura do edital, cursos pelo Profici para apoio à proficiência, né, temos 235 doutorandos e doutorandas inscritos, fazendo o curso de apoio à proficiência, e o que muito nos alegra, que a gente acha que aí é um apoio da UFBA, né, gratuito para os nossos estudantes. Então, estamos à disposição de vocês para poder ouvir as perguntas. Nós já temos perguntas aqui da sala para serem respondidas, pessoas que estão com as mãos levantadas. A gente pede que vocês escrevam as perguntas aqui nas notas partilhadas, quem está aqui na sala, notas compartilhadas aqui do lado esquerdo. Eu estou online? Minha conexão caiu ou não? Sim, não, está aqui, está tudo certo, Ronaldo. Está online e a gente está transmitindo. Ah, tá, porque apareceu uma mensagem aqui de... Isso, vejam, aqui nas notas compartilhadas, você coloca o seu nome e digita a pergunta. Lá no YouTube, no chat, ali no bate-papo, tá? Vocês também podem fazer as perguntas que a gente vai recolher essas perguntas para poder consolidar e responder a vocês, tá bem? Vamos começar, eu acho que para a gente organizar, né, Dayana e demais membros do comitê, vamos começar por um edital específico. Eu acho que a gente pode começar pelo edital de doutorado sanduíche. Vamos começar por eles? Tá? Então, quem tiver perguntas de doutorado sanduíche, por favor, coloquem para a gente ali escrito, à medida que a gente vê que forem terminando as perguntas, a gente vai fazendo a leitura. Do mesmo modo, lá no YouTube também, tá? A gente está acompanhando aqui no YouTube também, tá, gente, simultaneamente. Então, a gente vai respondendo à medida que vocês forem finalizando.
E aí, respondendo, o Ronaldo tem algumas aqui já. Vamos lá? Então, eu estou vendo que as pessoas estão digitando. Bom, boa tarde. Podemos fazer a inscrição mesmo sem ter a documentação? Depende da documentação que a pessoa está perguntando. Por exemplo, documentos pessoais, projeto, etc. Então, dependendo do que você está perguntando, a gente pode responder melhor, colocar de maneira mais específica, tá? Edital de sanduíche. Se alguém puder ir organizando aí as perguntas, apagando aquelas que a gente responde. Meu nome é Igor Taironi, minha dúvida é, existem 3 períodos de indicação de bolsista. Quais são os critérios para a ordem de indicação? Você informa em qual período você vai. Por quê? Porque às vezes você tem uma pesquisa que a pessoa só pode te receber naquele período da primeira janela, ou da terceira janela, né? Aí é uma questão de opção realmente de vocês, tá? Se alguém puder apagar, que eu já perdi a pergunta lá do Taironi, não consigo apagar. Sou Luiz e gostaria de saber, em sendo o projeto no exterior uma extensão do projeto no Brasil, com a possibilidade de aprofundamento em país de origem, o termo de aprovação do CEP requisitado no edital refere-se ao projeto nacional, correto? Acredito que a maioria de nós dispõe, no momento da aprovação do CEP no Brasil, deve ser o Comitê de Ética, né, em pesquisa. Tendo em vista que dificilmente escreveríamos um projeto para ser conduzido em território nacional, que, contudo, necessitasse impreterivelmente da ida ao exterior para sua execução. Acho que misturou com alguma outra conversa aqui. Mas, sim, a gente está pedindo o Comitê de Ética daquilo que se refere ao que você vai fazer no exterior, né? O Comitê de Ética aqui é uma relação sua com o programa. E essa questão no exterior pode ser, inclusive, um documento do supervisor de lá dizendo que foi submetido para o Comitê de Ética. Ok, Luiz? Quem for escrevendo, por favor, escreva embaixo, tá? Porque está misturando com os de cima aqui e está dificultando para a gente. Karina Pimentel, minha dúvida é sobre o edital para sanduíche. No item inscrição, declaração de aprovação dos candidatos em exame de qualificação ou aprovação do projeto de tese assinado pelo coordenador. A dúvida é, se a declaração do projeto de tese 1 ou 2 do meu programa se enquadra nesse critério, ou necessita de aprovação em banca de qualificação. Essa é uma questão que depende de programa a programa. O seu coordenador ou a sua coordenadora de programa vai dar uma declaração dizendo que o seu projeto de tese está aprovado. Se vocês aprovam na atividade projeto tese 1, projeto tese 2, no processo seletivo, numa entrega específica ao colegiado, aí é a modalidade de cada programa, tá? Aí a coordenação, o seu colegiado vai lhe dar esse documento. Luan, pessoa, tenho 3 dúvidas. Meu plano é na Argentina, como destino do sanduíche. Pode ser qualquer universidade ou somente aquelas com um convênio listado na assessoria? Não, pode ser qualquer instituição, sabendo que a Argentina não está entre os países prioritários do CAPES-Sprint. A gente tem 30% de países apenas não prioritários, né? Então, é preciso saber isso porque você tem uma possibilidade menor quando o país não é prioritário, tá? Isso é do edital da CAPES, o primeiro lá, 41/2017, que rege os nossos editais de agora. Como é a seleção dos projetos? Primeiro, a gente tem uma seleção feita dentro dos programas, e aí o programa nos dá a ordem, e a partir dessa seleção, a gente faz a nossa seleção com base nos elementos que estão listados lá no edital, ok? Por favor, eu não vou ter de cabeça quais são todos os países prioritários, nem o Comitê Gestor o tem. A gente pede que você entre na página do CAPES-Sprint, que lá vocês vão encontrar essa lista, tá? Eduardo Gonzalez, doutorando do PPGA. PPGA pode ser antropologia, administração, né? Algum desses. Tem algumas dúvidas. Pessoal com cotutelas tem que anexar o convênio entre as duas universidades? Não. O sanduíche pode ser aproveitado uma parte dele como parte da cotutela, mas não é exigido ser cotutela para você se candidatar.
No caso de estágio de doutorado de sanduíche de mais de 6 meses, e começando antes dos resultados, alguma mudança ou observação a fazer na candidatura? Entendeu isso, Dayana? Não. Pessoas com nos casos, mais de 6 meses, começando antes dos resultados. Eu não consegui entender. Quer explicar? Eu vou ler o de baixo. Na ficha de inscrição, há uma parte de dados do orientador. Solicita os dados do co-orientador. Nessa parte também pede ORCID e índice H. Mas de quem? Do orientador no exterior. Isso. Endereço eletrônico institucional é qual? É a página da instituição, não é isso? Que vai lhe acolher. O nível de língua exigido. B2. Dependendo do inglês. É inglês, tem no Indica anexo. o nível da UFC1. É aceito o nível da UFC2? Está no anexo Tem um anexo do edital que você olha qual é o nível exigido. Eu não tenho decor todos os níveis, acho que o comitê gestor também não, tá? Mas tem no anexo. No caso de estudos superiores no local de destino, como assim? Também se agrega a prova, ou se escolhe só uma prova. No anexo também. Valor da bolsa está no edital. O documento de recepção da universidade precisa ser entregue já nesse primeiro momento do programa? Sim. Sim. Vamos fazer algumas perguntas aqui. Vamos responder alguma coisa do YouTube? Perfeito, vamos lá. Eu acho que tem bastante pergunta aqui no YouTube para a gente poder ir... Você pega, fala. Estou pegando. Então, vamos lá. Obrigada, pessoal. Qual a previsão para a publicação do edital interno de cada programa? Isso depende de cada programa. O que a gente pede é que o programa encaminhe para a gente até a data limite do cronograma. Mas o programa estabelece esse período de seleção interna, ok? Sou aluno de doutorado, em abril completo 4 anos com bolsa, mas não vou defender no prazo. Ainda assim, posso participar do edital e teria bolsa? Não. Não tem. A bolsa é limite a 48 meses, somando a bolsa que você tem aqui no Brasil e no exterior. Então, a CAPES não vai liberar você ir para o exterior, porque você não vai ter direito à bolsa. O indivíduo tem que voltar para o Brasil até o 42º mês do doutorado, né? Isso. Patrícia Martins, boa tarde. A respeito do edital de doutorado sanduíche, gostaria de saber se cumprimento dos créditos é obrigatório na hora da inscrição ou deve ser feito antes da data do início da viagem. Não tem requisito para isso, para acreditação. Outra questão. Vamos lá. Tem mais aqui, tá? Outra questão. Professores da casa que já moram nos Estados Unidos precisam fazer o exame de proficiência do inglês? Esse não é para doutorado de sanduíche, né? Flávia. Deve ser provavelmente... Será que é para doutorado de sanduíche? Porque o único edital que pede a proficiência do doutorado de sanduíche. Então, deve ser. Flavísia Freitas, né? Está perguntando para professores visitantes. Isso fica limitado para quem trabalha em biodiversidade. Se a área de biodiversidade está por fora, nós não temos áreas, tá, Flavísia? Nós temos os programas dentro de temas. E a gente tem temas que cobrem a área de biodiversidade. Consulte lá na página do capsprint.uflo.br, tá? Joel, uma pergunta aqui. No edital diz que o coordenador do PPG deverá encaminhar eletronicamente os documentos dos doutorandos selecionados, entre elas a ficha de inscrição. Neste caso, como se dará o processo para a nossa participação dessa seleção? Vocês vão encaminhar para o programa internamente os documentos que foram solicitados, o programa vai avaliar, ele vai, além de avaliar, ele vai priorizar as candidaturas e depois disso é que a coordenação do programa nos encaminha, tá? Então, vocês encaminham as documentações para o programa vai avaliar, vai aprovar em ata, colocar prioridade e depois vai nos encaminhar.
Você está ainda no YouTube, Dayana? Tô no YouTube. Quer ver alguma daqui ainda, internamente? Ainda tem várias perguntas aqui no YouTube ainda. Flavísia, você está falando da descrição dos temas. Estão restritas ao ambiente marinho. Qual é o seu programa? Talvez o melhor seja você voltar para o seu programa e verificar em quais temas ele se encontra para você ver se sua pesquisa está ali dentro, tá? Joel está perguntando se essa é a última chamada para o doutorado sanduíche. Não, teremos uma outra para 24 ainda. Que lançaremos em 23 para 24. Felipe Seixas, precisa apresentar a qualificação nessa primeira etapa? Ou qualificação ou aprovação do projeto de pesquisa, como está lá no edital, tá? A Raíssa pergunta, quem vai qualificar em dezembro pode participar do edital? Sim, pode. Basta pedir, né? Você pode pedir uma declaração ao seu programa para se inscrever. E ele pode estar dizendo que você vai qualificar em breve. Aí ela Agora pergunta... Diga, continue. Desculpa, só lembrando que aí ela não terá a bolsa implementada se ela não apresentar o documento de aprovação na qualificação. Aí a gente chama o próximo, tá? É só uma condição para facilitar. O meu país de interesse é Cuba e não consegui encontrar quais os países. É possível fazer o sanduíche na Universidade de Havana? Havana não está nos países prioritários, mas é possível, né? Dentro daqueles 30%. É importante entender que, assim, na medida em que você está solicitando para dentro dos 30%, se torna mais competitivo. A gente não pode disponibilizar mais do que 30% de bolsas dentro desse número de países em todo o CapSprint, não é só no sanduíche. Então, é uma equação aí complexa, né? Quero aplicar, tá? Marca, daqui a pouco a gente vai falar sobre PDE, tá? Pós-doutorado com experiência no exterior. Pessoal, assim, a questão dos órgãos para emitir proficiência, como pergunta Karina Adami, a gente não tem relação conosco no CapSprint, assim, da gente saber datas, etc. Tá? Aqui tem uma pergunta do Igor. A escolha das universidades e orientadores do exterior é de responsabilidade do proponente? Sim, com certeza, né? A escolha da universidade e do orientador no exterior é um alinhamento, né, consequente do trabalho do aluno, do orientador e do que vocês estão buscando fazer de cooperação, tá? Ok, Igor? Olha só, Karina Adami, acho que eu entendi sua pergunta. No edital tem a data limite para vocês entregarem o teste, o resultado da proficiência para a primeira chamada, que é antes da primeira chamada, e a data limite para as duas últimas chamadas, que é antes da segunda chamada. Está lá no edital, tá? Juliana pergunta... Patrícia... Ok. Juliana pergunta sobre o prazo máximo para estadia no exterior. É de 6 ou 10 meses? O mínimo é 6 meses. O máximo é 12 meses. Está lá no edital também. Mas as cotas são de 6 em 6 meses. Patrícia Martins pergunta, não entendi a questão da qualificação e da bolsa. Aqui, para você se candidatar, você tem que ter qualificação, ter passado no exame de qualificação, ou estar com ele agendado e vai passar ali no limite da chamada, ou ter o projeto de tese aprovado. Tá? Um dos dois. Já basta apresentar. Tem algumas perguntas. Isso. Só já tem foram algumas repetidas, né? Tem algumas perguntas aqui, de novo, né, sobre as bolsas, os 48 meses de bolsa. Ronaldo já falou, se você já recebeu 48 meses, a Anne fala aqui que em março completa 48 meses, como as chamadas vão ser a partir de janeiro, se eu não me engano, abril, já não tem mais como. Janeiro. Não, janeiro. Abril é a primeira ida. Tem a indicação, mas a primeira... indicação. Mas a gente precisa do documento na indicação, né? Mas não atende de qualquer forma, tá? A pessoa tem que voltar com 6 meses para defender e a CAPES pega isso como sendo o 42º mês, né? A pessoa pergunta aqui se existe algum auxílio para a pessoa que vá com a família. Não há.
doutoranda de enfermagem, GEPAS, ok. Existe adicional no valor da bolsa para dependente? Não. Como fazer para ser isento das taxas? Aí é uma negociação universidade a universidade. Às vezes, se a gente tem convênio, algumas universidades dão, outras não. Aí é caso a caso que tem que ver. Agora tem uma pergunta aqui, a da Sara, que eu acho que vale a pena. Quem precisará prorrogar o prazo para 1 ano a mais devido à pandemia e não recebeu bolsa, poderá participar? A CAPES não tem autorizado. Para o sanduíche, ela não tem autorizado, infelizmente. Mas ela não recebeu bolsa. Ela fez o doutorado. A gente teve dificuldade com isso. Eu pediria que, nesse caso específico, como é um caso assim bem concreto, né, específico, que ela escrevesse para... Eu vou até colocar aqui no bate-papo do YouTube, capsprint, @ufba. Aliás, esse aqui não, esse aqui é para sanduíche, né? Eu vou colocar capsprint, que aí eles mandam. Doutorado.sanduíche. Doutorado.sanduíche, Maísa? É. Então, esse caso específico, ela pode perguntar lá que a gente faz o questionamento à CAPES, tá? Tem a Karina aqui, que eu acho que essa pergunta vale a pena a gente responder. TAI ou docentes UFBAs liberados com proventos para qualificação podem concorrer à Bolsa CAPES Sanduíche? Sim. Ok. Eduardo, questão do comitê de ética. Sim, solicitar. Eles não precisam estar avaliados, mas pelo menos o protocolo de envio, tá? Acho que dá para a gente voltar agora para aqui para o Conferência Web, Ronaldo. Luiz, voltando com 42 meses é o padrão da CAPES, tá? Porque voltando 6 meses antes da defesa, que eles consideram como sendo o 48º mês. Gente, em relação aos exames de proficiência, são aqueles que estão no edital, tá? Vocês têm que trabalhar em cima daquilo que está especificado no edital, tá certo? Já estou indo para o exterior, pois minha pesquisa vai se iniciar antes do resultado do edital. Já tenho praticamente toda a documentação solicitada, menos o teste de proficiência. Minha dúvida é, há exame de proficiência online pelo edital ou posso fazer esse exame em Portugal, na Universidade do Porto? Você tem que ter o resultado daqueles que aparecem lá no anexo do edital, tá? Onde você vai fazer, aí é uma opção sua. A gente oferece o curso pelo Profici e tem também umas aplicações pelo Profici que a gente também executa, mas você pode escolher. Pergunta do Gabriel, acho que é importante ressaltar mais uma vez, Ronaldo. Se existe alguma lista... Gabriel Barros. Lista de universidades no exterior com vínculo com o CapSprint ou se pode fazer contato com qualquer professor? Pode fazer contato com qualquer professor, mas, assim, é muito importante que seja um vetor de internacionalização no programa. Não seja somente fazer um contato para ir, fazer uma pesquisa para uma coisa dessas, né, que você tenha uma questão que venha a se aprofundar. É preciso fazer as provas internacionais. O Profici pode responder sobre TOEFL ITP, por exemplo. Se você é bolsista CAPES no Brasil, tem que suspender a bolsa e isso é feito com o nosso núcleo de ensino. O comitê de ética é condição sine qua non para quem tem uso de pesquisa com humanos e animais. Rafael do Pegali. Na Espanha... Quer submeter a proposta na Espanha, a responsável pela instituição aprovando minha ida com apenas a proficiência em TOEFL, é necessário fazer alguma menção a isso na carta? Você vai ter que fazer a proficiência daquilo que é exigido lá no anexo. Se a Espanha lhe exige, a CAPES exige espanhol, você tem que ter a proficiência em espanhol, mesmo que você tenha uma proficiência em uma outra língua, russo, alemão, inglês, tá? E independente se a sua universidade exige um ou outro, a CAPES exige o que está lá nos anexos, tá? Esse aluno de antropologia.
Eu acho que é Posso fazer importante pesquisa de campo e doutorado sanduíche em países diferentes. Por exemplo, pesquisa de campo em Angola e doutorado sanduíche na França. Veja, o doutorado sanduíche ele vai ser para um único país. Inclusive, o traslado tem que ser. A UFBA paga, a CAPES paga o auxílio de deslocamento para você sair daqui, ir para um país e voltar desse país. Tá? Se não houver feita a qualificação, é possível se inscrever? Você pode se inscrever desde que haja previsão de que você vai fazer a qualificação ainda durante o período que a gente está lhe selecionando. Tá? Acho que as perguntas Acho que daqui para cima já pode do sanduíche acabaram. Pessoal, vamos ver no mais YouTube, você está vendo? Pergunta do sanduíche? As de baixo já são PVJ. Deixa eu ver. Para baixo é PVJ, sim. Embaixo já é PVJ. Estou aqui deletando, verificando aqui. Eu vou ter que dar uma saidinha, eu vou deixar com vocês e volto já, tá? Tá bom. Pessoal, eu vou dar continuidade aqui. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta do sanduíche, tá? Para que a gente possa já ir para o próximo edital. Oi, a gente deve... Tem ainda alguma? Quer colocar? Tem sim, boa tarde. Minha pergunta estava até aí nas notas compartilhadas, se você preferir ler. Tá, diga aí qual é, porque tem tantas aqui, eu estou tentando... A primeira já foi parcialmente respondida, que se refere à questão da carta de aceite. Então, eu tenho que ter até o momento de ir, né? Não, a carta de aceite, você tem que... Quando você for submeter para inscrição, você já tem que ter a carta de aceite. Ok. É que eu ainda não recebi. E a segunda pergunta é, nós que entramos em 2020... Tivemos matrícula só de semestre suplementar em 2020. A gente só teve matrícula regular em 2021. Nesse caso, nós somos estudantes do segundo ano ou do terceiro ano do doutorado? Mas isso influencia em quê? Influencia nos 48 meses, para a gente definir o tempo de ir, não? Não, olha só, para os 48 meses, o que é que acontece, né? O seu programa pode te dar uma declaração de quando é que você vai terminar. Ok. Tá? Ok? Ok, obrigada. Nada. Alguém mais, gente? Com licença. Uma última pergunta, com licença. É que estava no final. Há um momento, o professor falou uma questão sobre a duração, e lendo no edital, indicado que o doutorado sanduíche é 6 meses, mas logo falaram que era possível uma extensão do período. Então, eu não entendi muito bem se essa solicitude do tempo a gente pode indicar diretamente no projeto que é mais de 6 meses, 10 meses, 8 meses, não sei. Porque, por exemplo, no meu caso muito particular, eu vou 1 ano especificamente, partindo agora em novembro. Então, fiquei confuso se é 6 meses ou pode ser mais tempo. O mínimo é 6 meses, o máximo é 12 meses. Tá? Tem sido costume, não, assim, o comitê gestor, para atender o máximo possível de alunos, tem tendido a dar 6 meses, tá? Blocos de 6 meses, mas o mínimo é 6 meses e o máximo 12 meses. Com licença, isso diretamente no início, no projeto inicial, no plano de pesquisa, a gente já indica que é 1 ano diretamente. Você indica o que você perfeito. precisa. Se você precisa de 12 meses, você indica. Não significa que você vai conseguir os 12 meses, ok? Diga. Gente, eu estava indo super bem aqui, a gente estava lendo as perguntas, para a gente não ter muitas entradas de fluir. Mas vamos lá. Só para a gente fechar o doutorado sanduíche e já partir para o próximo. No caso de trabalhos que não envolvam a pesquisa com pessoas e tal, que dispensaria o comitê de ética, que ele pode ser dispensado também lá com justificativa para o país que vai nos receber? Se seu trabalho não precisa de comitê de ética, você não precisa. Não. Se seu trabalho aqui no Brasil você não usa, por exemplo, não tem porquê. São os trabalhos que necessitam de comitê de ética. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó. Na pretensão de fazer doutorado sanduíche em 2024, deve-se aguardar o edital de 2023? Sim. Tá, gente? Esse edital, a última saída é até dezembro de 2023.
Para aqueles que querem sair em 2024, estaremos lançando em 2023 o edital para 2024, ok? No meu caso, vou para a universidade. Deixa eu ver se isso aqui ainda é. Liliane Gilberto, Antônia, Neandro, se quiserem aparecer aí na tela, o pessoal conhecer o comitê gestor, fica à vontade. No meu caso, eu vou para a Universidade de Acolhida há 1 ano, numa cotutela, partindo agora em novembro. É possível solicitar diretamente financiamento superior de 6 meses? Isso se indica no plano de pesquisa. Isso eu já respondi, acabei de responder para o pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do PV, do doutorado sanduíche. Acho que não, acho que todas as perguntas agora são do... Professora, licença, boa tarde. Eu coloquei lá nas notas, mas eu sei que o volume é muito grande. Eu tenho uma dúvida em relação ao período de início da Bolsa. No segundo período, por exemplo, tá período de início da Bolsa, de julho a setembro. Isso. Eu posso indicar de julho até setembro, ou julho, agosto ou setembro? Exato. Tá. Esse não é o período também de vigência da Bolsa. O período da Bolsa são de 6 meses? Não, uma coisa é quando você quer ir, a partir do momento que você tem a data de ida, vai se contar os 6 meses. Ah, tá. Então, para o segundo período, eu posso indicar ou julho, ou agosto, ou setembro. Isso, e a partir daí, conta-se os 6 meses. Ok? Muito obrigada. Nada, Karina. Professora, boa tarde. Boa. Meu nome é Fabiana, desculpa o atraso, talvez a minha pergunta já tenha sido respondida, desculpa, viu? Mas eu vou ter que perguntar. No meu caso, eu tenho interesse em ir nessa próxima, participar desse próximo edital. No entanto, a minha qualificação ela vai acontecer agora, no início de dezembro. Como é que fica essa questão de um dos requisitos está colocado lá no edital referente a ter projeto de tese aprovado ou qualificação? Como é que fica essa Você não tem projeto de tese? Você não tem projeto de tese aprovado, Fabiana? O que significa o projeto de tese aprovado, professor? Os programas de pós-graduação, você vai ter um projeto de tese, uma coisa que você vai estudar, né, a sua tese. Isso os programas têm que aprovar, o colegiado tem que aprovar, ou o coordenador, o orientador faz algum... Cada programa tem uma modalidade. Por isso que são dadas essas duas possibilidades. Se o seu projeto de tese estiver aprovado, ou a qualificação. Como a qualificação vai ser em dezembro, se você não tiver nenhum dos dois, porque é um ou outro, você apresenta um documento do programa dizendo que você vai fazer em dezembro. Só que na hora de implementar a bolsa, tem que estar aprovada, porque senão a gente não pode implementar a bolsa, tá? Pronto, professor, respondeu minha pergunta, muito obrigada. E com respeito às saídas, né? Um pouco nessa linha aí do que Karina já comentou. Essa data de saída, aí a gente conta mais 6 meses para frente ficando lá. É isso, professor? Não, conta assim, ó. Se você vai em setembro, conta setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não é de 15 de setembro, eles contam sempre mês. Então, se você vai em agosto, é mês. Agosto, aí você já começa a contar. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ok? Uhum. E no caso, as despesas que a Bolsa cobre é referente à passagem e à estadia lá? Está no edital. Está no edital. Dá uma olhadinha no edital. Tem tudo tá bom, isso. professor. Obrigada, professora. Pronto. Gente, eu acho que de sanduíche, eu acho que a gente pode passar, de certa forma, acho que a gente cobriu muitos questionamentos de sanduíche. Quem sabe a gente passa para o próximo edital, tá? Que isso? Edital. Pronto. Qual é o próximo edital que nós vamos trabalhar? PVJ? Podemos pegar aqui o PVJ, que a professora Laura já tem uma dúvida? Isso. PVJ e PVSN, eles são muito similares, tá, gente? Então, muitas respostas vão ser similares uma para outra. Quer começar aqui, Ronaldo? Lista das 5 publicações consideradas mais relevantes. Vamos lá. Pode colocar o link das publicações ou somente a bibliografia? Pode colocar a bibliografia. Se você colocar o link, até facilita ir lá buscar, mas a bibliografia, tá? A referência que faça, que o comitê consiga ir lá no artigo e buscar, tá?
É possível falar um pouco sobre os temas que precisamos estar vinculados? São 19 temas e eles estão todos descritos no projeto do CapSprint, na página do CapSprint. A gente não conseguiria fazer uma síntese agora numa reunião tirar dúvidas, tá? Estou colocando aqui a página do CapSprint para quem não conhece poder ter acesso, tá bom? E não há flexibilidade, né? O Prof. Artes está em um tema. É neste tema que ele vai poder concorrer, porque foi isso que foi programado lá atrás e aprovado pela CAPES em 2017, 2018. Boa tarde, o Meru para pós-doc. O Meru é o nome, né? Mas eu acho que aqui é para pós-doc. Para o PDE, o Meru? Deve ser. Que já foi. Deixa eu olhar aqui no YouTube se tem alguma pergunta. Que não seja do sanduíche. Aqui. Enquanto isso, estou falando aqui de PVJ, tá? No site não há nenhum tema estratégico que congregue o país para onde pretendo ir. Chile. Meu programa é língua e cultura. Isso inviabiliza? Não, não inviabiliza. Você pode pedir, desde que esteja dentro do programa, dentro do tema, mas o Chile, como a gente mencionou, ele não está entre os países prioritários, ele está naqueles 30%. Então, você vai ter mais concorrência ainda. Então, por exemplo, se todos vocês aqui se candidatarem para países que estão nos 30%, vai ser briga de foice, né? Vai ser uma disputa muito grande. Então, por isso que a gente avisa isso o tempo todo, tá? Tá. Tem uma pergunta aqui do PDE. As bolsas... Deixa eu falar só mais essa de PVJ. Nosso querido Lucas Marques, lá de Vitória da Conquista. Professores que tiveram missões curtas contempladas no edital de 2021, pode participar no edital de visitante no exterior? Pode. Acontece assim, ó, quando a gente lança edital de missões junto com o edital de sobreposição com o professor visitante no exterior, se a pessoa se candidata nos dois, dentro daquele ano, aí a gente pede para ela optar. Então, Lucas, no ano que vem nós vamos lançar uma chamada para missões, tá? E aí, se você concorrer, mas se você tiver concorrido a essa, sido aprovado, aí a gente vai pedir para escolher quando os períodos estão ali se sobrepondo, tá? Mas isso não é nenhum impedimento para você concorrer a este, não. PVJ, pessoal, e PVSN, mais alguma dúvida? Colegas, desculpe, mas eu continuo na dúvida. Tem aqui de sanduíche, né? Aqui, por favor, só um minuto. Sim, Laura, pode dizer. É o seguinte, eu acho que eu não me fiz claro na minha pergunta. Eu não queria que vocês... A professora Laura, eu não queria que vocês explanassem sobre os temas. Eu já abri os temas, já li todos os temas. A questão não é essa. A questão é que, por exemplo, o tema que eu me enquadro, eu atuo em dois programas. Mas o meu projeto tem a ver com um dos programas que eu atuo, que é o mestrado profissional, ele só tem um tema. Então, o país que em algum momento eu desejei ir não estava dentro desse tema. Eu não tenho outra opção de tema. Então, eu só posso ir a um país que está listado no tema, correto? É isso porque esse país, por exemplo, a Austrália, está em outros temas. E tem a ver também com o meu projeto, mas eu só posso, então, ir para os países que estão listados no tema que o meu programa está vinculado, correto? Ronaldo? Acho que o Ronaldo congelou. Ou não? Ronaldo? Eu não sei, eu não sei se a gente consegue fora dos temas. Eu nem estou sabendo. Voltei? É o país. É o país Voltei. fora do tema. É o país fora do tema. Voltou. Voltei? Voltou. Então, eu acho que a gente vai ter que examinar o caso da Laura separadamente, viu? Porque eu acho que nós já tivemos casos de pessoas que pediram para país que não estava no tema. Tá. Laura, ok? Você manda esse questionamento para a gente faz uma consulta ao CapSprint, a área técnica do CapSprint. Ok? Bom, temos mais um aqui de sanduíche, deixa eu ver.
A proficiência de inglês, eu acho que a gente já falou sobre essa questão da proficiência de inglês, né? Desde que esteja a carta de aceito do programa no exterior, mesmo que seja um país sim. Vamos lá, então, a professora Carla. Ronaldo, está cortando a sua conexão. Vou ler então a pergunta da professora Carla, pode ser? Pode. Sua conexão está cortando, tá? Só para te avisar. Está cortando. Tá, então... Entendi. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Hotspot. Vamos lá, estão me ouvindo? Sim. Não? Sim. Está me ouvindo ou não? Sim. Então, vamos lá. A professora Carla Damiani, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura. Tem uma dúvida no PDE, pós-doutorado com experiência no exterior. Uma professora visitante do programa gostaria de supervisionar uma candidata para esse edital. Essa professora, sendo visitante, pode se responsabilizar pela candidatura? Não, a CAP só autoriza se for professor permanente do programa, tá? Visitante ou colaborador, não é possível. E permanente, se ele for de outra instituição, também não é possível. Só permanente e do quadro efetivo e permanente da UFBA, tá? Doutorado sanduíche. A proficiência em inglês pode ser para qualquer país, desde que esteja na carta de aceite. Bem que para todos os países, não. Tem a exigência para cada país, lá mencionada lá direitinho, tá? Sim, os temas também... A pergunta é, os temas também dizem respeito ao edital de sanduíche? Sim, você encontra os temas lá na página do CapsPrint, capsprint.ufba.br. Uma declaração de prorrogação do programa, deve ser por conta da pandemia, supre o problema do tempo de doutorado, a CAPES não tem aceitado, infelizmente. Aceitou lá para as bolsas de demanda social, etc., mas não tem aceitado para o sanduíche. Tem perguntas aqui, por exemplo, relacionada a posso concorrer solicitando iniciar o projeto em fevereiro e a bolsa sendo implementada em abril por 10 meses. Genildo Ferreira, para que edital você está falando? Mas, de qualquer forma, a gente pode dar uma resposta genérica. Iniciar o projeto em fevereiro, mas implementar a bolsa em abril. Provavelmente não, né? Como que é? Repete. É assim, ó. Posso concorrer solicitando iniciar o projeto em fevereiro e a bolsa sendo implantada em abril por 10 meses? Entendi. Eu acho que eu entendi. Meu carro tá... Eu estou em reunião. Gente, a gente pede desculpas. O Ronaldo está lá na reitoria. Desculpa, estou aqui na reitoria e acabou que pintou uma reunião aqui. Deixa eu só falar aqui. Eu vou deixar o Ronaldo responder essa e a gente vai para outros, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Estou olhando aqui no YouTube. Olha, valor de bolsa de doutorado sanduíche. Diga. A pessoa estava perguntando se ela pode ir para lá e aguardar para iniciar a bolsa um pouco mais para adiante, né? Tem casos que é possível, tem casos que não. É melhor a gente perguntar o caso específico. De todo modo, quando é permitido que você vá, que você já esteja lá no país para começar a bolsa, você perde o direito àquele auxílio de deslocamento para a ida, né? Que a CAPES paga, que corresponde aos custos para passagem aérea para outro país, tá? Bom, tenho dúvida do PDE. Eu acho que tem um pessoal aqui com PDE querendo tirar dúvidas. Eu acho que a gente pode começar. Pessoal, nosso reitor vai aqui cumprimentar vocês, viu? Olá, pessoal. Boa tarde. Pessoal tirando dúvidas do CapsPrint. Pronto. Vamos em frente. Temos um coro aí de quase 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Bastante gente. Um grande abraço, viu? Tchau. Obrigado.
Vamos lá. PDE. Próxima pergunta, então. Vamos no PDE. Ainda tem questões aqui. As bolsas atribuídas seguem o esquema do sanduíche, isso é, comumente 6 meses de pesquisa na UFBA. Comumente 6 meses de pesquisa na UFBA. Ah, PDE, sim. A gente tem o PDE. É porque o PDE é o pós-doutorado no exterior, então ele vem para cá. Sim, mas eu não entendi a pergunta. Eu acho que ele está querendo saber se os módulos são de 6 meses. 6 meses, 12 meses. Veja, as bolsas são entre 6 e 12 meses e a pesquisa é feita presencialmente aqui na UFBA. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui de PDE. A Karina pergunta se o professor orientador deve ser PhD. Sim, deve ter o título de doutorado, né? O Markley Silva quer fazer uma pergunta do PDE, mas ainda não perguntou. Se quiser fazer, é a hora. Se tem mais alguma aqui nas notas compartilhadas. O Meru Bahia pergunta... gostaria de saber os requisitos sobre publicação. Estão no edital, o Meru. A gente não tem assim, um requisito mínimo nem máximo, porque depende de quem vai estar concorrendo, né, com você. Mas lá no edital tem os parâmetros do que são os nossos requisitos, tá? Boa tarde. Vocês estão me vendo aqui, ouvindo? Eu estou ouvindo. Vendo, eu não sei se o problema está no comigo. Não, vendo, na verdade, enxergando a minha pergunta, que eu fiz uma pergunta agora um tanto extensa, mas eu posso diminuí-la também um pouquinho. É uma pergunta simples. Olha, eu vou te dizer a verdade, viu, amigo? A gente está assim com... olha lá no YouTube, vem aqui, pega a pergunta aqui. Claro, então a gente pede desculpa se a gente acabar perdendo alguma. Por favor, não precisa pedir desculpa. Vocês estão num turbilhão, no olho do furacão, e eu entrei. Então, eu quero ser assim, o mais sucinto possível para vocês darem continuidade. É porque a minha dúvida é PDE. Eu desenvolvi um estágio de doutoramento, um doctoral internship, na Universidade de Salzburg, no ano de 2017 e 2018. Eu não entendi. Você está me ouvindo? Está ouvindo bem? Estou ouvindo baixinho. Baixinho? Mas tá bom. Você que deve estar ouvindo baixinho. Então tá, Dayana, vou dar continuidade, então. Então, o que acontece? Qual que é a minha dúvida? Eu fiz esse estágio doutoral, na verdade, ele não foi uma bolsa de sanduíche, né? Eu estive lá com a minha esposa, que estava fazendo o pós-doc dela, a bolsa dela, mais as nossas economias, nos valeram 1 ano. Todavia, ele foi chancelado pelo departamento e pela universidade como doctoral internship, né? Um estágio de doutoramento. E eu tenho todos os certificados que comprovam a minha atuação no grupo de pesquisa. Então, perfeito. Eu posso me candidatar ao PDE, mesmo não tendo sido pela via de uma bolsa institucionalizável, vamos dizer assim? Uhum. Ronaldo, você ouviu? Eu não vejo problema, porque o que a gente espera é que ele tenha experiência no exterior. Sim, eu tive essa experiência. Ele tem uma experiência mínima, que é... Não, a minha foi de 1 ano e 1 mês, gente. Maravilhosa. Esse que é o mínimo, 12 meses. Por uma bolsa. E eu tenho contato, obviamente, com o meu supervisor e, além disso, outras redes com quem eu venho também mantendo contato. Então, obrigatoriamente, este pedido, ele precisa realmente ter um contato fora do Brasil para que eu desenvolva a minha pesquisa. A gente tem que estar em parceria com outra universidade. É o que se espera, viu, Cristiano? Porque, assim, veja, você está trazendo alguém com experiência no exterior para um edital de internacionalização. Então, que você traga essa experiência, que você ajude a formular contatos, né, entre o seu programa e o programa lá do outro país, etc. Isso se reveste em um elemento de bastante importância no seu plano, no plano que você vai apresentar lá para concorrer. Para aplicar minha bolsa, tá joia? Isso. Então tá, Ronaldo, Dayana, um abraço, boa tarde, obrigado. Obrigada, Cristiano.
uma pergunta aqui, Ronaldo, que eu acho que a gente precisa responder, tá? Que é, eu não sei quem está perguntando, mas é sobre a proficiência em língua inglesa. Ele está querendo aqui o esclarecimento, tá? Se puder parar de escrever para eu poder... então, ele diz esse esclarecimento. O teste de proficiência em língua inglesa poderá ser aceito para qualquer país, desde que aceito pela IES de destino e esteja expresso na carta de aceite da instituição no exterior. Olha, o que a gente operou até agora foi com os testes de proficiência específicos para cada país, né? Para a Espanha, o teste para o espanhol, para inglês, Estados Unidos, Reino Unido, teste de inglês, etc. Tá? Mas agora, a sua pergunta é se você tem TOEFL, por exemplo, e a sua instituição não é num país que fala língua inglesa, mas ela aceita isso. Isso nós teríamos que perguntar à CAPES, porque acho que a gente nunca se deparou com essa situação. Mas o que eu entendo é que existe uma exigência para cada país, tá? E que o inglês não é universal para você ir para todos os países. Mas aí, nesse caso, eu acho que quem escreveu foi Lídia, se eu não estou enganado, eu não sei quem é a pessoa aqui. Faça essa pergunta para o nosso e-mail, né? doutorado.sanduíche@ufpa.br, que nós perguntaremos imediatamente à CAPES. Nem todas as perguntas a gente sabe a resposta direta, porque às vezes aparecem casos novos, diferentes daqueles que a gente já operou desde o início do CapSprint, tá ok? Estou olhando aqui no bate-papo, porque tem algumas perguntas no bate-papo também. Eu fui lá também. Agora veja, pessoal, se teve alguma pergunta que a gente não respondeu, porque a barra de rolagem vai descendo, ou porque por algum motivo nos escapou, se vocês quiserem, podem repetir elas aí embaixo que nos ajuda, tá? Rafael, tem uma pergunta aqui. Existe algum e-mail para mandar minhas dúvidas que não foram respondidas? Para cada edital, tá? Tem um e-mail. Então, se você é doutorado sanduíche, é doutorado.sanduíche@ufba.br. Para os demais editais, o e-mail é propg@ufba.br. Eu não sei qual é o seu edital, Rafael, tá? Mas lá nos editais, na leitura dos editais, tem especificado para quem fazer os questionamentos, tá? Eu vou agora aqui no YouTube, tá, Dayana? E aí é o seguinte, acho que a gente pode receber perguntas agora de todos os editais, porque já está ficando mais menos frequente, né, o número de perguntas. E aí, ó, Markley Silva, tem uma dúvida no PDE, posso perguntar? Pode. O link do edital do doutorado sanduíche está lá na página capsprint.ufba.br. Eduardo, sua pergunta do PDE está mais acima. Se a gente não respondeu, cola aqui embaixo para nos ajudar, por favor, tá? Eduardo Santos Silva. Camila Exídio, eu compreendi que são de 6 a 12 meses de bolsa no PDE. Mas como a Dayana disse que geralmente o sanduíche é atribuído por 6 meses, quis saber se o PDE segue o mesmo esquema. Então, tudo depende muito, Camila, da proposta e da competitividade. Às vezes, o comitê gestor ele tem autonomia para reduzir, para atender mais gente. Tá? Então, assim, peça o que você precisa para a sua proposta, fundamente adequadamente e jogue o problema para o comitê gestor. Lidiane, doutorado sanduíche, sobre os temas. E se a proposta não tiver relação com nenhum tema? Infelizmente, ela não vai poder ser atendida. Infelizmente, tem que estar vinculada a algum tema do CapSprint, tá, Lidiane? Doroteia, PDE, docente efetivo de uma universidade federal, com afastamento para pós-doc, recebendo vencimentos, poderá participar e receber bolsa do edital PDE? Não. Infelizmente, não pode acumular, tá? Pessoal... Sônia Sampaio. Eu caí, não? Não. Eu ia falar uma outra pergunta, mas fale e depois eu respondo. Essa eu quero responder. Soninha Sampaio está perguntando, professora, aqui do nosso programa lá de psicologia e do IAC. Sou lotada no IAC, mas é o programa de psicologia que participa do CapSprint. Precisa de liberação do IPS ou do IAC? Do IAC. Você está lotada lá no IAC,
você vai solicitar pelo programa de psicologia, mas a sua vida funcional está relacionada com o IAC. Então, seu afastamento, né, você sendo aprovada, ele é pelo órgão onde você está lotada. Eu sei que o IAC não tem departamento, mas pelo equivalente ao departamento ao qual você está lotada, que é no IAC, tá bem? Deixa eu só responder uma pergunta sobre os valores de bolsa. Tem mais... Desculpa, me perdoe. Como? Não, deixa eu responder uma pergunta sobre valores de bolsa de doutorado sanduíche. Realmente não está no edital, a gente vai incluir aqui como errata. Eu já aproveito para falar que lá na página do CapSprint tem os editais com algumas erratas, principalmente em relação ao currículo do supervisor estrangeiro, da maioria dos editais que não estava como lista de documentos, tá? Então, vocês... Daiana, eu tenho uma sugestão. Eu acho que a gente deve colocar na página do CapSprint a portaria com os valores das bolsas. Isso. E aí as pessoas consultam, independente se está no edital ou não, tá? Porque é uma portaria da CAPES. Muito obrigado. É o anexo 1 da portaria da CAPES, que tem os valores de todas as bolsas para todas as modalidades que a gente opera no CapSprint, tá? A gente vai estar disponibilizando. Pronto, a gente coloca lá na página. Ok? Mas eu aproveito para informar para vocês olharem os editais com algumas retificações que estão lá na página do CapSprint. Nós colocamos agora de tarde essas retificações, tá? Tem mais alguma coisa aqui? Quantas bolsas serão disponibilizadas no total? Haverá cotas para cada programa? Por exemplo, um único programa de pós poderá ter aprovado 2 bolsistas? Isso sobre PDE. PDE, ok. Estou pegando aqui um número para poder passar para vocês. Não temos muitas bolsas PDE, tá? Não temos. Não é como o doutorado sanduíche, que a gente tem um volume maior. A gente tem um volume bem menor de PDE. Eu estou procurando aqui para poder responder. Se eu não me engano, são 7. São 7, exatamente. São 7 bolsas de 6 meses. Olha, de 12. Que um programa pode ter 2 bolsas, pode. Desde que ele tenha assim, bastante mesmo assim, competitividade, sejam muito superior aos demais candidatos, tá? Mas, de um modo geral, a gente tenta atender um número maior de programas possível, tá? Tem uma pergunta ali da Sônia também, se os candidatos ao PVE Sênior são avaliados pelos programas. Não é feita avaliação, tá? A gente pede a ata de aprovação no colegiado, mas não um processo de avaliação para dizer um em primeiro lugar, o outro em segundo, o outro em terceiro, tá? Joyce Delfim, doutorado sanduíche. Entendi que posso me inscrever apenas com o projeto de tese aprovado. Mas devo qualificar antes da instância do exterior? Não, Joyce, é uma coisa ou outra. Um ou outro. Ou os 2 juntos, ou um ou outro. Se você tiver qualificação, você pode se inscrever. Se tiver o projeto aprovado, você pode se inscrever. Se tiver os 2, você pode se inscrever, tá bem? Camila Isídio pediu misericórdia. Misericórdia também. Sara Lemes de Almeida, doutorado sanduíche. Se a universidade de destino não tem a função de supervisor, qual a função entra no lugar? Você vai ter, Sara, que está vinculada a alguém, um pesquisador, uma pesquisadora, né, dessa instituição. Essa pessoa vai ser seu supervisor, sua supervisora, ou co-orientador, que a gente chama também em alguns lugares, tá? Mas tem que ter uma pessoa a quem você vai se vincular e conduzir o seu período lá, a sua pesquisa, o seu plano de trabalho. Aqui nas notas compartilhadas, alguém colocou, também não está indicada a duração da bolsa. Na verdade, todos os editais, eles dizem a duração mínima e máxima das bolsas, tá? Então, por exemplo, o doutorado sanduíche, mínimo de 6 meses, máximo de 12 meses. PVE Sênior, PVE Júnior, mínimo de 3 meses, máximo de 12 meses. PDE, mínimo de 6 meses, máximo de 12 meses. Então, o que se coloca é o mínimo e o máximo, tá? Vocês vão solicitar aquele período que acreditarem que é adequado para o projeto de vocês e o comitê gestor avalia a disponibilidade e viabilidade disto. Tá, olha só, ainda aqui no YouTube,
pessoa pergunta, o número de bolsas para o PDE, já falamos, 7 bolsas de 6 meses, tá? O Eduardo, obrigado pela resposta, mas seriam 6 a 12 meses o PDE. Olha só, nós temos 7 bolsas de 6 meses, que podem ser 5 de 6 meses e uma de 1 ano, né? Tudo isso vai depender das propostas que vierem, do arranjo que o comitê gestor vai fazer para atender as propostas, mas a pessoa pede entre 6 meses e 12 meses, tá bem? Ah, entendeu aí, né, Sara? Beleza, é isso mesmo. Vamos lá. Tem mais perguntas aí, né? Ah, então está no anexo 2 do edital doutorado de sanduíche que o teste de proficiência em língua inglesa pode ser aceito para qualquer país, desde que aceito pelas instituições de destino. É isso? Está lá no nosso anexo 2. Produção, confere aí para a gente. Sim, se tiver, tá ok. Sim. Então pronto, está respondida a pergunta. A gente não... É até interessante, né? Porque não aconteceu, pelo menos na minha memória, não sei na sua, Daiane, os demais membros do comitê, eu não me lembro de alguém que tenha chegado com proficiência em inglês indo para país que não falava língua inglesa. Acho que é por isso que a gente acabou não sabendo responder. Que bom que está lá no anexo respondido. Isso, até alguém me perguntou aí dizer sobre a duração das bolsas, e eu estava aqui olhando nas disposições finais, e alguém até já colocou, prevê a possibilidade de 67 bolsas com bolsas de 6 meses. Então, a duração está lá, tá? Qual o prazo final para apresentação da certificação de aprovação do projeto de tese? Você precisa enviar um documento pela coordenação dizendo que você vai ter a aprovação ou da qualificação, vai estar submetido ou à qualificação, à aprovação do projeto de tese, até a data de indicação da bolsa. Que aí você tem as 3 janelas de indicação. Naquela que você escolher, quando você for indicado, se você não tiver o documento, você não vai poder ser indicado, tá? Ou indicada. Você está perguntando aqui, ó, não indica nada sobre o período máximo. Você está falando de quê? De sanduíche? Sanduíche. Sanduíche a gente já está operando sem nenhum tipo de expectativa, sem erro. A gente está operando com 6 meses fixos. 6 meses, tá? A CAPES permite até 12, mas a gente está operando com 6. Mas temos 69 bolsas. Né? Imagina, só aqui a gente tem em torno de... Só no nosso curso para proficiência que a gente está dando pelo Profici, tem 235 pessoas inscritas. Então, a gente tomou a decisão de dar 6 meses de Bolsa Sanduíche para a gente atender essas 69 candidaturas, né? Se a gente passa a dar uma bolsa de 12 meses, caímos para 68, e assim vai caindo. Então, a gente pretende atender um número maior por 6 meses, o comitê gestor considera razoável, tá ok? Tem a pergunta aqui. No doutorado sanduíche, a distribuição de bolsas buscará o equilíbrio entre os temas eixos, entre os países ou entre os programas? As 3 ou 4 coisas que estão aí. É um quebra-cabeças que a gente precisa fazer, e tudo isso ainda verificando a questão do mérito e a qualidade do plano de trabalho relacionado com uma vetorização da internacionalização do programa. Tá? Então, assim, ok, meu programa não recebeu nenhuma bolsa, pode acontecer? Pode. Se o projeto não tiver qualidade suficiente que demonstre os elementos que estão lá no barema, não teremos um para aquele programa, se não houver candidaturas que atendam os requisitos competitivos do certame, tá? Por mais que a gente trabalhe para tentar ao máximo, atender o máximo de programas, ok? Então tem que ter qualidade, tem que atender os requisitos que estão lá nos critérios, né, de seleção do programa direitinho, tá? Dessa chamada, tá bem? Nossa, eu acho que a gente venceu aqui dentro na parte de notas compartilhadas. Aqui o Eduardo pergunta
A pontuação do programa de pós influencia na aprovação de uma bolsa PDE ou apenas o projeto é levado em consideração sobre a pontuação e classificação dos projetos? Tem um barema lá no PDE, então se leva em consideração todo o barema, um barema não, né? Os critérios, né? Tem os critérios no edital do PDE em que é levado em consideração, tá? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Bruno pergunta sobre os anos de pandemia que fomos prejudicados, é possível rever com a CAPES sobre o prazo de doutorado? Eles não têm acatado, eles acataram para bolsas demanda social, mas não para extensão dos tempos de sanduíche, infelizmente. Algo mais, pessoal? Deixa eu ver se tem. Aqui no YouTube, aparentemente, não temos mais nada. Deixa eu ver aqui nas notas compartilhadas. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa, Deuinalon Cambanco. Se a pessoa não conseguir ir na janela indicada, ela pode ir na próxima? Pode, desde que ela tenha proficiência comprovada, tá? Ok? Agora, quem é da segunda janela, da primeira janela, pode ir na segunda. Da segunda, nós estamos evitando que fique para a terceira. Porque se a pessoa chegar na terceira e não for, a gente tem dificuldade de chamar o próximo, tá? A gente tem priorizado a primeira e a segunda janela. As perguntas de Ana aqui do chat, eu acho que a gente já respondeu também sobre países como Noruega e Dinamarca, a gente já falou. Se eles aceitam inglês, não tem problema, né? Está aqui no edital, no anexo. Pessoal, algo mais? Olha, fizemos aqui uma maratona, mas tentamos responder tudo que vocês perguntaram. Tem perguntas aqui no YouTube. Ainda? Eu achei que já tinha A vencido. pontuação do programa de pós influencia na aprovação de uma bolsa PDE ou apenas o projeto é levado em consideração para a pontuação? O Eduardo, o que a gente usa na pontuação é o que está no edital, tá? A pontuação do programa não é utilizada para fazer processo seletivo, não, tá? Fiz meu doutorado na Alemanha, não recebi o diploma. O mesmo ficará pronto em 3 meses. Tenho a ata de aprovação em inglês. Posso usar esse doc para comprovar meu grau de doutorado? Isso para você concorrer ao PDE, não é? Eu tenho que checar esse detalhe. Eu acredito que você tem que ter o diploma em mãos na hora de implementação da bolsa, viu? É isso mesmo. Ô, Cristiano, eu agora entendi por que a gente não viu sua pergunta. A sua pergunta e de mais alguns estão no bate-papo público. A gente pediu para jogar lá nas notas compartilhadas. Foi por isso. Para quem está aqui na sala, né? O Cristiano está perguntando, Cristiano Severo, sobre missões no exterior. Nós vamos lançar ainda, tá? Ainda temos 3 editais para lançar. Estamos aí vendo qual é o melhor período ainda esse ano. Missões, PVB e capacitação, tá? Está perguntando o número de bolsas PVS. PS. São 11 bolsas, é isso? Não. Esse aqui é o que é o percentual, né? Não. Você tem aquela tabelinha aí, Dayana? Estou pegando. Karina, você está perguntando se a aprovação do Comitê de Ética tem que estar anexado. Lá no edital, você vai ver que a gente fala ou aprovação ou o documento, o protocolo de submissão, tá?
Tá pegando aí, Daiana? A tabela que está aqui não está completa, não. Essa tabela está incompleta. 1 minuto. Estou no site de CapSprint e não vejo a lista de países priorizados. Você vai ter que entrar em áreas temáticas e ver quais são os países, tá bem? Para cada tema tem um conjunto de países, tá? Para cada tema do CapSprint tem os países associados. É ali você vai lá no tema que você quer propor e ver quais são os países associados. A tabela que eu tenho aqui é só daquele reajuste, Ronaldo. Eu também. A gente está perguntando. É isso, Dani acabou não mandando. A gente está pedindo aqui para ela. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A ProPG vai ajudar com o teste de proficiência? O Profici tem auxiliado na questão dos testes de proficiência, inclusive com a Master Test para os testes aí de TOEFL e ITP, tá? É o mais próximo que a gente pode chegar, tá? Com relação aos anexos dos editais CapSprint, cada edital a gente colocou os anexos, tá? Mas a gente vai colocar também no site. A gente ainda não colocou, tá, Cleidiane? Assim que a gente terminar aqui, for possível disponibilizar, a gente coloca todos esses anexos no CapSprint, tá? No site. Cada programa de pós-graduação pode indicar quantos candidatos quiser, ela vai fazer o processo seletivo dela e aí ela nos indica aqueles que ela considera aprovados e qual a ordem de classificação, tá? Sanduíche até 6. Tá no edital. Isso, até 6. Estava perguntando o limite, é isso? A pessoa estava perguntando o limite, eu apaguei a pergunta. Não sei, é exato, eu estava completando só sua resposta. Mas são até 6 e o programa indica a ordem, faz a seleção e indica a ordem. Exatamente. Ver se tem mais alguma coisa aqui no meu tempo. Se não houver convênio entre a UFBA e a Universidade de Destino, isso será um problema? Não. Aliás, se você vai para um lugar que não tem convênio, o ideal é que você estabeleça uma relação mais fortalecida com esse local, a ponto de vir a fazer um convênio, tá bem? E convênio é com a nossa Superintendência de Relações Internacionais. Flavísia, você mandou sua pergunta para o e-mail do sobre os editais para o e-mail do CapSprint, para onde? Sobre os editais, a gente pede que as perguntas sejam para o contato lá nos editais, tá? Doutorado Sanduíche, doutorado.sanduíche@ufba.br e os demais editais propg@ufba.br, porque o e-mail do CapSprint a gente trata para implementação. Toda a parte de editais a gente trata aí com esses e-mails que estão lá nos editais, tá bom? Se você não conseguiu a resposta, manda de novo e a gente responde. A gente tem tentado responder todos os questionamentos com celeridade. Algo mais, pessoal? Aqui a Sônia está perguntando, no caso dos editais de PVE Sênior, a seleção interna do programa ou todos que apresentarem a solicitação serão liberados para o edital? Todos têm que ser aprovados pelo colegiado. Todos, o colegiado tem que aprovar, né? E depois o departamento aprova os afastamentos, tá? Exato, Sara. Até dia 5, para doutorado sanduíche, os programas têm até dia 5/12, conforme edital, para enviar as documentações, tá? Markley, seu projeto é PDE, né? Deixa eu olhar aqui no edital se você pode fazer em inglês ou não. Em alguns a gente diz se pode ou não.
É um plano de trabalho com 3 páginas somente, o PDE, tá? Não tem problema que seja em inglês, Ronaldo? Nenhum. Nenhum também. A gente só pede que seja em línguas assim, que a gente tenha condições de fazer leitura, inglês, espanhol, né? Não manda, de repente alguém vai mandar alguma coisa em árabe, em hindi, aí a gente vai ter dificuldade. Mas inglês e espanhol não é nenhum problema. PV assínio em torno de 37, mas a definir ainda, tá? Que a gente ainda está com pendências de aprovação de remanejamento, ok, pessoal? Em termos de cotas de bolsas de 3 meses. PV assínio. Previsão. 37 de 3 meses. Previsão. Pode ser um pouquinho mais. 7 cotas de 3 meses. Se a gente aumentar, por exemplo, uma para 6 meses. Pessoal, países prioritários, tá, gente? O que é que acontece? A CAPES, quando ela elaborou esse edital e foi proposto para as universidades, a CAPES estabeleceu países prioritários. Então, esses países prioritários, ela disse o seguinte, olha, 70% das suas mobilidades precisam estar associadas a esses países prioritários. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que nós, UFBA, colocamos nos projetos em cada tema, em termos de países que a gente iria fazer colaboração. É preciso entender que esse projeto, quando concebido, ele não é um projeto, não é simplesmente o tema e os programas escolheram os países. Eles estão relacionados com colaborações que já existiam ou se pretendiam existir dentro daqueles temas para os programas que fazem parte. Então, uma coisa são os países prioritários que a CAPES indica, a outra coisa é quais são os países que aquele tema selecionou por ter alguma cooperação quando a gente montou esse projeto do CAPES Sprint, tá certo? Então, para aqueles que ainda estão com essas dúvidas, provavelmente os alunos, né, que têm essa dificuldade de entender essa história, ok? Por isso que há essa diferença. Então, vamos lá. Tem 3 perguntas aqui nas notas compartilhadas. Vamos nelas? Pode ser? Pode. Tem ainda aqui depois Pessoal, no YouTube. E aí a gente já vai caminhando para encerrar, porque já estamos começando a ter perguntas repetidas, já está dando 1h30 de encontro. Né? Então, a atualização dos editais. Está na página dos editais e comunicados, na página de editais. Sobre a área temática, em qual parte se indica o tema no qual você vai fazer o sanduíche? Lá no seu formulário de inscrição. Ficha de inscrição. Isso deve ser justificado do plano de pesquisa? Sim. Isso vai ligado à justificativa do plano de pesquisa? Sim. Ou é uma gestão do PPG na classificação? Pode ser que o PPG use isso na classificação, ele pode ter mais de uma linha de pesquisa, queira contemplar, aí é da autonomia do programa, tá? Eu já tenho o nível de proficiência exigido, já ficaria para a primeira janela? Ou eu posso optar para ir na segunda ou na terceira? Não, você pode optar para ir na segunda ou na terceira, sim. Tá? O plano de pesquisa fala em 10 páginas, isso engloba tudo, capa, bibliografia, etc. Sim, sim. Tá? Concisão é a chave do negócio, pessoal. Capa eu não sei se precisa, mas sim, tá? Ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Temos aqui no YouTube, tá? Liliane, você vai ter que entrar aí, você, Gilberto, quem tiver, que a gente vai ter que fazer uma foto, que a gente não fez. Já deu, obrigada, Lili. Aqui a gente ainda tem 2 perguntas da Clarice. Quem está com qualificação marcada para janeiro pode se inscrever. Clarice, a gente já falou bastante sobre essa questão. Pede uma declaração do seu programa sobre essa sua qualificação, tá? Marcada para janeiro. Bruno, é possível solicitar cotutela em casos de doutorado, conseguir o diploma de doutorado também pela instituição estrangeira? Eu acho que essa é uma pergunta importante, Ronaldo. Vamos esclarecer. Cotutela. Qual é a pergunta? É possível solicitar cotutela em casos de doutorado
conseguir o diploma de doutorado também pela instituição estrangeira. Eu acho que é importante esclarecer. Certo. Ô, Bruno, olha só, a cotutela é um convênio feito para cada estudante, né? E na cotutela se exige que o estudante que sai daqui, né, que é estudante nosso de doutorado e vai fazer a parte da cotutela lá fora, fique pelo menos 25% do curso lá fora. Isso corresponde a 1 ano, tá? O sanduíche a gente tem fixado em 6 meses. Os outros 6 meses ficariam por conta do estudante ou de algum outro financiamento que ele busque junto a outra universidade, etc., né? Então, você precisa fazer esse ajuste. Olha, os primeiros 6 meses eu tenho bolsa, os outros 6 meses não. Eu tenho que voltar antes de defender durante 6 meses. Olhar todas as regrinhas para você não infringir nenhuma e aí correr atrás de fazer o convênio para a sua cotutela. Vencidos esses aspectos, você consegue juntar as duas coisas, tá bem? Vamos à foto? Já tirei, já mandei. Já tirou? Eu com essa cara aqui, assim, eu nem fiz pose. Ô, gente, olha, a gente quer agradecer, eu quero pedir desculpas inicialmente, porque a gente ficou um pouquinho confuso com passar para o YouTube e também porque começaram a chover perguntas, né? E aí acho que a gente acabou se perdendo um pouquinho ali, mas ainda assim, se houve alguma pergunta que a gente não tenha respondido, ou mandem para o e-mail CapsPrint, o e-mail que está lá no edital que você quer perguntar, ou nos contacte de outras maneiras que vocês tiverem, tá? Ou procurem o programa de vocês, quem é sanduíche. E os professores também têm os contatos com a gente, com as coordenações. Podem ficar à vontade para nos procurar, tá bem? E a gente gostaria de agradecer muito, né, todos os membros do Comitê Gestor CapsPrint, mas também, principalmente, o pessoal de bastidores aqui, tá? O Luiz Gustavo, por ter nos salvado aí durante essa transmissão do YouTube. E durante suas férias, né? Ele está de férias e ele está nos ajudando. Maísa aqui também, ela está o tempo todo nos dando aqui algumas colas também e a gente já está encaminhando as providências para colocação no site. Então, a gente quer agradecer todo mundo, todo o comitê gestor e toda a equipe de bastidores também, porque sem eles a gente não consegue rodar esse programa que é tão importante aqui para a universidade, tá bom? O pessoal de sanduíche está aí aqui também na reunião com a gente, o Anderson, vocês vão falar bastante com ele, também está aí nos dando apoio. Agradecer ao Profici. Profici é um programa nosso importante na UFBA. Valorizem aqueles que estão ali estudando. Foi muito esforço para a gente conseguir colocar um curso específico para vocês, doutorandos, para que vocês possam concorrer ali. Veja, é um curso de alto nível, com o apoio da Fulbright, que a gente tem trabalhado ali, com um auxílio luxuoso da professora Fernanda e toda a equipe lá do Instituto de Letras. Então, valorizem, é gratuito, não é toda universidade que consegue ter esse esforço para atender vocês, tá? E a gente deseja que todos vocês consigam ter sucesso ao pleitear as bolsas, a fazer as qualificações de vocês e contem conosco. Só lembrando que, como essa reunião está gravada, né, a gente transmitiu, depois a gente deixa disponível no canal do YouTube e faz um link também para a página do CapsPrint, para aqueles que não tiveram oportunidade. Na própria página do CapsPrint está ali embaixo. Isso. Então, para aqueles que não tiveram oportunidade, disseminem aí para os seus colegas que a gente tem aí a gravação dessa reunião, tá bom? Obrigada a todos, um abraço, boa noite, boa sorte.